em direto de São Jorge, para o canal das 12, Deodato Brasil. Ora, muito bom dia. Eu estou a falar com o Eduino Manuel Matos Nunes. natural aqui. É natural aqui da Fazenda Grande. Nasci no sítio de Portinho e vim para aqui para o sítio da Canal há 7 dias, com 2 anos ainda. Mas também o Eduino já está emigrado há alguns anos. Eu emigrei pela primeira vez com meus pais em 1967. E regressou. Estive lá pela primeira vez com 9 anos e depois comecei a vir lá vez em quando. E depois tem sido assim. E agora já. Oi, Eduino, estamos aqui, agora muito conhecido, a zona balnear aqui da Fazenda Grande, mas como o Eduino ainda agora se referiu, isto está aqui à entrada, isto era um porto de pescas e com o nome de Porto Vicente Dias. Porto Vicente Dias. Tanto o Eduino, a sua família, o seu pai, como o Eduino disse, viviam aqui, vem de uma família que tudo conhecia pelos Nunos. Viviam aqui neste caminho, neste trilho chamado Caminho da Ponta. Mas o nome do porto, como disse, Porto de Pescas Vicente Dias, certo? Sim, certíssimo. Oi, Eduino, com que anos te lembras, por exemplo, vamos falar um bocadinho lá para trás, uns 60 anos para trás, éramos dois jovens, mas pronto, na altura eu posso dizer que estava com 10 anos. Alguma memória tua na pesca, mais os teus pais ou mais os teus tios, naquela época, como era a pesca aqui no Porto Vicente Dias? Olha, mas a pesca aqui do Porto Vicente Dias, como era na altura, era tudo barcos relativamente pequenos, a remos. Só mais tarde aqui, eu me lembro de dois barcos a motor, um pela parte da minha mãe, que era também pescadores, Fernando Quanto Borba, e eu vi pela parte dos Nunes, o batel que foi de David Nunes e de João de Nunes, um por outro, irmãos do meu pai. Alguma história, alguma viagem de barco a remos muito longe, deves-te lembrar assim alguma coisa? Sim, senhor. Lembro-me do meu pai contar-me que o meu avô Nunes tinha um barquinho, nós chamamos um bote, outros chamamos uma lanchazinha de 13 pés, que é por volta de 4 metros e pouco, e caminhou daqui deste porto, para a pesca de bonito, a pesca de verão, pesca viva, e foi até fora da caldeira de Santo Cristo, no lado norte, que equivale fora da direção da Fazenda dos Ruínas. Deu a volta pela ponta de topo e foi até o tempo que virou um vento sudoeste. Os pescadores sabem, como eu, que é um dos ventos mais gerais aqui na costa sul de São Jorge, e onde o meu avô vinha devido ao tempo, com mau tempo bastante, fora dos monteiros, onde a gente sabe que os monteiros não é a ponta de topo, é onde vinha arribado do topo para varar na calheta, a lancha, a gasolina, naquele tempo pescavam à pesca da baleia, onde vinha a gasolina da baleia arribada para vir varar para a calheta. E o meu avô Nunes pediu socorro e eles que colocassem uma mesinha e eles sendo que iam ver que se salvavam assim primeiro. E deixaram o meu avô com 3 homens a bordo, num barquinho de 4 metros e pouco, onde a gasolina veio varar para a calheta e o meu avô veio varar aqui para o Porto Vicente Dias. Foi uma das vezes que o meu avô, às vezes perguntava ao meu avô e ele nem gostava de contar que foi uma viagem para esquecer. E outras mais aqui, mesmo com o mar a correr, o mar muito bravo aqui no Portinho, era um barco de pessoas de entrar, uma relação muito forte. De noite escuro, houve muitas histórias para esquecer. Portanto, os barcos entravam para esta entrada que estamos aqui agora a ver
E eu lembro-me, na verdade, muita vez, se calhar, um quarto de hora, 10 minutos ou mais, aqui, à espera de uma chance para poder entrar aqui para a broaca, como se diz. Sim, é verdade. Sim. Muitas vezes o mar estava bom para deixar entrar, mas a força da corrente do dois era tanto que não se conseguia vir para dentro, porque já eram remos, não conseguia. Mas também o meu avô nunca arribou aqui, nunca deixou de parar aqui no Porto de Vicente Dias para ir parar para a Calheta. Era uma produção deles, mas muitos dias maus, amarguras que se passou aqui neste Porto. Mas tudo se passou à conta deles. Portanto, como o Eduino diz, iram a pesca e não regressar aqui ao Porto de Vicente Dias, para eles não era normal. Não era normal. Tinham que regressar a casa. Aqui era o nosso posto, aqui era a nossa casa, nós tínhamos orgulho de regressar a casa. E quantos barcos de pesca o Eduino conheceu aqui no Porto de Vicente Dias? Eu conheci aqui 9 barcos de pesca. Posso enviar o nome deles, se quiser. Tenho o Fernando Quanto, como era chamado. Tinha 2 barquinhos. O Fernando Almeida tinha outro. O senhor Carvalhares tinha outro chamado Botel Azul, pelo nome. O meu pai tinha outro, o meu tio David outro, o meu tio João outro, o meu avô outro. Vamos lá ver, já me esqueci a conta. Tá bom, mais ou menos a gente faz uma ideia o movimento que este porto tinha. Portanto, a pesca era feita e, por vezes, os rapazes mais novos fazia-se, como se chamava antigamente, os cambalhões, iam para as freguesias ainda vender o dito peixe. Sim, senhor, nós adultas. Aqui o peixe era partido, se era peixe grande era partido às costas, era enfiado em cambalhões e nós os filhos mais velhinhos, levavam o peixinho às costas e iam vender para a freguesia para cima, aqui para o Biscoito e Rua Nova e de equivalente a essas freguesias. E de verão o peixe, normalmente 90% do peixe que se pescava aqui no Porto era todo para salgar, para trocar, nós chamamos de trocar por milho. Era a nossa preocupação no fim do verão a colher milho para casa para o ano. Trocar milho, trocar o peixe seco por milho. Amigo Eduino, eu lembro-me, nas pescas, naquela época não havia regras, não havia leis, mas o próprio marítimo fazia as suas próprias regras. E uma delas, que eu também não era marítimo, mas nasci aqui ao lado, não é? A casa dos meus pais, agora a minha mesmo ali ao lado da tua. Eu lembro-me, por exemplo, uma pesca, por exemplo, as cavalas. Não gostavam de ficar depois do meio-dia. Porquê? Era porque a razão era muito simples. É porque se ficasse a pescar para depois do meio-dia, as cavalas, nós chamávamos as cavalas margalheiras, já tinham sido aferradas e largadas, já não vinham ao encontro de manhã, porque tinham a barriga cheia da véspera do dia da tarde. Só nós saíamos, vimos para o Porto por volta do meio-dia, para que no outro dia de manhã, quando chegávamos à marca das cavalas, como assim nós nos chamávamos, elas estarem com fome para virem um encontro. Com fome para começar a apanhar cavalas outra vez. Outra coisa que me está a lembrar, Eduino, a gente rapazes, aqui a Faixa Grande também era uma localidade com muita rapaziada, e a gente vinha para aqui para o banho, não eram estas condições, que hoje tem aqui uma zona balnear, mas aqui é que vínhamos para o banho, e aquilo que a gente adorava fazer era quando vinha um barco, pronto, o barco em que estava aqui, isto está muito melhor, estas escadas e tudo isto, e depois os marinheiros saíam aqui, iam para dentro e ele lançava o cabo e ali 4, meia dúzia de rapazes, às vezes mais,
puxávamos o barco, que até a gente às vezes gostava daquela brincadeira que o marinheiro se visse à rasca a botar madeira, a botar o pau para o barco varar, mas depois no fim a nossa alegria é que davam um peixinho a cada rapaz, chamavam o quinhão da varagem. Sim, senhor, sem dúvida, isto é tudo verdade. Isto acontecia e também acontecia, às vezes, mesmo a população, a vizinhança que via o barquinho ir para a pesca, quando o barco vinha, regressava ao porto, vinham ajudar a varar, que era para o nosso bem, e ao mesmo tempo nós também dávamos um peixinho para eles levarem para casa, ficavam também contentes, era assim a vida antigamente. Eu estava a lembrar outra pesca, a pesca do charro, à marca à noite. Havia um tipo de comunicação dentro do barco para chamar principalmente a atenção os demais de longe, ali o pessoal por cima de nós, ali nos biscoitos, havia um toque certo para cada comprador. Eu ouvi dizer, ou lembro-me de dizerem que, por exemplo, eu era dos biscoitos e chegava ao pé do Edwin e dizia: eu quero uma lata de charro, e o Edwin dizia: olha, eu já tenho uma palavrada, se der só um toque é porque não tenho mais, se der dois então é para ti, se der três é para outra. Era assim essa comunicação? Era assim, senhor. Era assim, quando a gente estava para regressar ao porto, nós tínhamos, normalmente todos os barcos tinham um búzio, muita gente sabe o que é, que voava, e a gente baseado aos fregueses que tínhamos para peixes e a quantidade de peixes que tínhamos a bordo, dávamos o nosso toque a picar, se era um toque, se era dois, se era três, baseado às ordens de peixe que tinha. Chegávamos ao porto, o barco era varado, vinham as pessoas que buscavam sem peixe e o que sobrava a gente salgava para de inverno. Está-me a lembrar outra recordação, outra coisa antiga, que hoje não se ouve falar nisso, o Monte Moro. É verdade. O Monte Moro era um dito antigo, quando na altura fazia-se muito vinho na freguesia, e quando nós chegávamos ao porto, os nossos tios, o nosso meu pai, os mestres de barco mandavam um de nós mais novos à adega de fulano, ou fulano do José, do Francisco ou do António, com um peixe ou dois para trocar por um litro de vinho. Era um hábito, principalmente de verão. Nós trazíamos o vinho para baixo, moíamos um copo de vinho a cada pessoa, e assim era a nossa tradição. E depois também, eu lembro-me já alguns que sabiam que faziam isso, se estavam aqui embaixo, que a maioria das adegas, na verdade, era de pessoal do biscoito, embora aqui também da Fajamas tinha muita adega de biscoito, já vinham mesmo, traziam um garrafão de vinho e já vinham cá. Agora, está-me a lembrar outra coisa, Edwin, falando nas adegas, ali fui criado, com meus pais tinham ali tipo uma tabernazinha onde vendiam uma coisinha de tudo, e por vezes lembro-me de alguns pescadores, quando não apanhavam adega nenhuma, passavam por lá e perguntavam se o meu pai queria o Monte Moro. Mas lembro-me de algumas vezes acontecer que os filhos mais novos não entravam com os pais na taberna. E o meu pai, pois, os pais acabavam por saber, mas eu lembro-me muita vez os pais também a fingir que se iam embora e os filhos darem a volta por trás e então ir beber um copo de vinho. Havia um respeito de não se beber um copo de vinho diante dos pais. É verdade. Isso era um respeito antigo que nós tínhamos. Além desse, havia muito respeito às pessoas mais velhas. Todos nós sabemos que quando fomos criados havia aquela palavra sim senhor, não senhor, ou sim senhora, não senhora. Hoje em dia isto tudo desapareceu. Havia um respeito para as pessoas mais velhas. Okay. Amigo Edwin, está-me a lembrar aqui outra história. Eu puxei aqui a imagem um bocadinho, não dá para ver grande coisa, mas está-se a ver ali adiante a Penedia, que antigamente tinha lá uma casa e era um lugar também de muita fartura. E voltando um bocadinho à pesca, as mulheres dos marítimos, quando eles iam para a Alvacória, e eu sei que a minha mãe às vezes também fazia parte disso, porque até a nossa família chamava primos aos Nunes, acho que havia assim, e a minha mãe era muito até de casa de vocês.
as mulheres faziam as suas aventuras de verão, arriar os barcos e ir ali à penedia. E eu lembro-me de algumas vezes o teu avô, José Nunes, já estar doente e o mar virar um bocadinho e ele ali em cima, ao lado do moinho, a gritar e a fazer barulho para elas que viessem depressa para dentro. O Eduino lembra-se de alguma história dessa? Sem dúvida. Principalmente de verão, quando nós estavam todos os homens estavam para as treineiras, ou para o pescador atum, de maneira geral, toda a gente criava os seus porcões para criar alguma poção para casa, e de verão a minha mãe e as minhas tias e as mulheres e a vossa mãe também arriavam os porcões e íamos ali dentro apanhar funchos para trazer para cozer os porcos. E lembro-me perfeitamente do meu avô estar muito agoniado, porque o dia foi crescendo uma coisinha de vento e estava já. Não estava mal, mas para a mulher estava já um pouco a mais. Lembro-me disso perfeitamente. E era assim, a gente trazia os coxinhos dentro do barco, aqui para o porto, depois era carregar às costas para as nossas casas, para cozer com os porcos. Era assim a vida antigamente. Amigo Eduino, estamos aqui perante uma imagem que tem duas datas aqui embutida na rocha e também, segundo se diz, palavra que foi passando, isto foi metido aqui pela vossa família? Pois sim, senhor, foi metida para a família, para o meu avô. A primeira, como a data mostra, durante os anos, quem ia pôs esquecesse ou não sabia para mais, não abri ar e ela acabou por desfazer com o calor dentro da... ficou danificada com o calor dentro ali na rocha. Sim, senhor. Então, a segunda, como a data indica, foi posta outra vez, então já se pôs o ar a circular, um furo por baixo e outro por cima, e ela continua ali intacta. Eduino, estamos aqui perante a casinha mesmo aqui no Porto da tua família. Sim, senhor. Do lado do lado do meu avô paterno. Aqui foi a casa dos meus avós, onde foi criado 6 filhos, 6 rapazes e 3 raparigas. Aqui, lembro-me disso tudo. Mais tarde, os filhos, quando já eram maiorzinhos, ceavam aqui na casa dos seus pais e então iam ficar com a casinha aqui mais acima, uma coisinha. Então, como o Eduino diz, as raparigas e os pais ficavam aqui e os rapazes já maiorzinhos iam ficar para a outra que tem ali mais atrás. Sim, senhor. Tudo isso era assim. Aqui é que nasceu os filhos todos, que eu saiba, foi todos nascidos aqui nesta casinha. E hoje ainda pertence a vocês, à vossa família? Pertence já aos netos, alguns, outros já falecendo. Temos um grande respeito para esta casinha, que é a casinha que era onde os nossos foram criados e os meus avós. E não a gente, quando era pequeno, vinhamos para aqui brincar, eu e os meus primos, por isso tenho muito respeito a este lugar aqui. Eduino, estamos aqui perto, ao lado de uma relíquia que este moinho, não é este, o primitivo, era um outro que aqui estava já há muitos anos, segundo a história, feito por um tio teu. É verdade, sim, senhor. Por um tio meu chamado António Nunes, ou António Machado Nunes. O meu pai contava que ele tinha feito o moinho com 17 anos. E aqui é que moía o moinho para fazer a farinha para cozer o pão, para o uso da casa e para os vizinhos também. E como Antão dizia, para esse moinho sempre pertenceu à vossa família, mas era aqui mais fora um bocadinho, foi retirado algumas vezes e depois quando a Câmara fez este
parque aqui, o Parque Campismo, acumulou este e então já é uma cópia. Já é uma cópia, mas o moinho continua a pertencer à família Nunes. A família Nunes, exatamente. Eduino, agradeço muito as tuas palavras e aqui também mais 2 amigos também gravei esta gravação. Sei que haverá muito mais filhos de pescadores desta terra que nós podíamos ter conversado e se algum dia nos encontrarmos também são convidados para a gente fazer recordações deste lugar. Mais uma vez, Eduino, muito obrigado. Nada a agradecer, o prazer foi meu. Canal das Dose, das pessoas e das tradições.